O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: o que discutis com eles? Alguém da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe a ti meu filho que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para o expulsarem, mas eles não conseguiram. Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino. E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: desde quando ele está assim? O pai respondeu: desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Jesus disse: se podes, tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino disse em alta voz: eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Jesus viu que a multidão acorria para junto dele, então ordenou ao espírito impuro: espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele. O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou, e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu: essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Lemos hoje, neste encontro tão singular e único com a palavra de Deus, o livro do Eclesiástico, traduzido numa perspectiva mais formal como Sirácida. Seu autor é Yeshua ben Sirac, Jesus, filho de Sirácida. Um texto que é, pois, o resultado do encontro entre a identidade da fé judaica, portanto devedora da lei e dos profetas, e a cultura grega, já que a aspiração do conhecimento grego é a filosofia. Aliás, é essa a acepção do termo filosofia, filéo, um amor diligente, uma amizade, uma relação de proximidade com a sofia, ou seja, com a sabedoria. A sabedoria é, pois, um conceito que serve de alimento à fé, ao próprio pensamento, enquanto investigação do que significa ser humano. A sabedoria é, pois, uma grande aspiração dos homens e mulheres de todos os tempos e lugares, porque cada um de nós, como seres aí lançados no mundo, aqui me refiro ao Dasein de Heidegger, viemos a este mundo sem manual de funcionamento. E assim, entre trancos e barrancos, rasgando e remendando, sem ter assim muita oportunidade de fazermos um ensaio da própria existência, em meio a frangalhos, vamos tendo que aprender a ser gente. E uma grande companheira dessa descoberta do que significa ser humano, batendo um pouco menos a testa na parede, e entrando um pouco menos em enrascadas, ou saindo mais rapidamente delas, é a sabedoria. Sabedoria, prudência, conhecimento, mindfulness, poderíamos dizer hoje, numa linguagem de coaching, ou seja, consciência plena. Frônesis na perspectiva grega, traduzida como prudência, que é a rainha das virtudes, ou seja, aquela que vai nos ajudando a ordenar bem as coisas, para a gente fugir do excesso e da falta. A sabedoria nos ajuda a não sermos nem excessivos, nem faltosos. O budismo, para recorrermos também à sabedoria oriental,
diz que a sabedoria na vida é necessária para que a gente possa andar reto, mesmo em estradas tortuosas. Que imagem interessante quando a gente está dirigindo um carro, a gente fica o tempo todo tendo que tangenciar a curva, porque se a gente segue a curva e não anda reto, a gente cai no barranco. E é claro, temos que recorrer a Nietzsche, porque ele diz que, sendo amante da eternidade, dançando com a vida, ele sempre quis ser um cúmplice da sabedoria. Que beleza é esta do pensamento nietzschiano, a de uma cumplicidade com a sabedoria. Pois bem, a sabedoria, na perspectiva hebraica, não é, pois, um conhecimento abstrato. Não tem a ver com o recolhimento dessa ou daquela sentença, com decorar esta ou aquela fórmula. Não é nem sequer alguma coisa propriamente infusa. A sabedoria, na perspectiva hebraica, Chokmah, é, antes de tudo, uma habilidade. O sábio é aquele que é habilidoso, uma pessoa sábia é aquela que tem traquejo. Aqui com uma singular lembrança do querido padre André Lage, reitor pároco do Santuário de São Judas Tadeu, ele dizia, quando ainda era seminarista e diácono, a gente tem que ter graxa na cintura. É isso, né? O sábio é aquele que tem graxa na cintura, aquele que tem molejo e, portanto, vai lidando com habilidade, com bom senso, com lucidez diante das dificuldades da vida. Tem muita gente que não tem graxa na cintura, é rígido e por isso quebra. Às vezes é preciso que a gente seja um pouquinho mais bambu, não é? Recorrendo mais uma vez à sabedoria oriental. A firmeza não vem da rigidez, mas vem da capacidade da gente se inclinar diante do vento e poder voltar de novo ao nosso lugar. Portanto, a sabedoria é habilidade, bom senso, lucidez. É bonito quando a etimologia da sabedoria lega a nós esse conceito. Sabedoria que vem do latim sapere, que quer dizer sabor. Esta acepção também hebraica, o sábio é aquele que sabe deliberar sobre o que é bom, tem o sabor daquilo que é bom. A gente tem que se acostumar a se alimentar de coisas boas, a ver coisas boas, a nos nutrir daquilo que é bom. Os mandamentos do Senhor são mais doces do que o favo do mel, porque nos nutrindo dessa sabedoria, a vida encontra sabor. Se nós não temos sabedoria, todas as circunstâncias da nossa existência se tornam amargas, porque a gente não sabe apreciar. Até aquilo que é ruim de passar pode ser bom de contar, se a gente tiver sabedoria. A sabedoria é coisa que na Bíblia se busca, se aspira, sobretudo na meditação da palavra, dos mandamentos, e que se deve cultivar, porque quem não cultiva a sabedoria acaba se tornando um nécio, um apedeuta, um burro. A Bíblia, então, utilizando-se de uma imagem muito plástica, diz que uma mulher sábia é aquela que sabe tecer uma roca, não é? Claro, evidentemente, hoje, tendo levantado bastante bandeiras feministas, requalificando o lugar da mulher, já que hoje nós expusemos o machismo e estamos tendo que nos haver com o feminismo, sabe-se lá onde é que isto vai dar? É para além daquela questão da mulher que fica em casa ou não, sendo bela e recatada e do lar, mas com essa capacidade feminina, porque as mulheres, você mulher sabe muito bem disso, né? As mulheres são expectantes, são resilientes, são resistentes e têm uma consciência do detalhe. Só que se uma mulher não sabe muito bem como prestar atenção no detalhe, porque as mulheres veem demais, ela se torna calculista e chata. É possível que uma mulher seja vigorosa e dentro de casa tem hora que tem que dar murro na mesa, mas não precisa de ser brava demais ao ponto de se tornar indigesta. Por isso a Bíblia diz que a mulher sábia é aquela que sabe tecer. Aqui recorro a Marisa Monte, cantora brasileira, quando ela diz que quando foi aprender a tricotar, ela sempre antes dos shows tricota, ela diz que a primeira lição que ela aprendeu de uma mulher mais velha, que lhe ensina a tricotar, é não brigar com a linha, porque se você briga com a linha, você perde o ponto. Assim é na vida de cada um de nós. Se uma mulher no casamento fica muito ligada aos detalhes,
se fica implicando com o esporte do marido, se acha que o problema está na nora e não no alecrim dourado. Enzo, homem velho de vícios de criança que está criando, é uma mulher que não sabe tecer e a partir do detalhe se torna calculista. E uma mulher assim não é sábia, é insuportável. Batamos também nos homens, porque a Bíblia diz que o homem sábio é como uma árvore que à beira da torrente está plantada. É muito interessante, porque se tem uma coisa que não tem limite no homem é o desejo. Os homens, na sua busca por prover, por conquistar, são insaciáveis no seu ímpeto de liberdade. Então tem que sugar dos locais corretos. Porque se o homem suga do lugar errado, os desejos humanos são uma praga, eles têm uma maldição. Quanto mais nós os alimentamos, mais fome nós temos. Então, um homem, no seu ímpeto, na sua busca, na sua sede, no seu desejo, tem que fincar as raízes na palavra de Deus. Porque senão, em nome do seu desejo, seca a si e a própria família. A sabedoria da roca, da árvore à beira da torrente plantada, é aprendida com a meditação da Torá, que é uma instrução. Por isso precisamos da palavra de Deus, dos seus mandamentos, nos nutrir desta sabedoria. Essa sabedoria diz no versículo 1 desta leitura que é um atributo, uma qualidade imemorial de Deus. Toda a sabedoria vem de Deus, diz o versículo 1, e com ele esteve desde sempre, antes da própria existência do mundo. Temos que clamar essa sabedoria, lembra o livro da sabedoria, porque ela estava com Deus ao criar o universo. Ela que tudo compreende, tudo sabe, é quem vai guiar os nossos passos com prudência. Clame por essa sabedoria que vem de Deus, porque ela sabe melhor do que nós não sabemos, e quando julgamos saber, sabemos mal. Essa sabedoria, versículo 10 da primeira leitura, o último, é derramada sobre todas as obras de Deus, e Deus concede àqueles que o temem. O temor do Senhor não é medo, não é que a gente vá tendo que fazer esta ou aquela coisa certinha por medo de ir para o inferno. Não, é uma reverência de quem se deixa conduzir por Deus, quem sabe que só Ele é Deus. Os pensamentos dele são mais altos do que os nossos pensamentos. Então, ao invés de ficar pensando apenas com a sua cabeça, com o seu cálculo, com a sua ansiedade, deixa Deus pensar, deixa Deus ser Deus, deixa Ele ser a força de sua fraqueza, a sabedoria para a nossa falta de entendimento. Esta sabedoria está pronta a ser derramada sobre nós, homens e mulheres, desta vida tão difícil, se nós tememos o Senhor. E essa sabedoria, irmãos e irmãs, nos ajuda a exorcizar demônios. Supliquemos essa sabedoria hoje pela oração, porque, como diz Santo Agostinho, porque Jesus coloca no final do Evangelho que é a oração que é capaz de expulsar alguns demônios que são persistentes em nossa vida. E quantas ações diabólicas experimentamos em nossa vida. Santo Agostinho diz que a oração é o primeiro passo para obter a sabedoria. Que essa sabedoria nos exorcize. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.